de perda de memória pós-Covid ainda é muito comum. É. Tem pacientes que mantêm isso por um período de 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, mas alguns ficam assim, fica com esses pequenos lapsozinhos. E quais as outras sequelas, doutor? De acordo com a doença, com a comorbidade que ela tinha, ou se ela, por exemplo, se ela era pré-diabética, pós-pandemia ela ficou mais tendenciosa a ser diabética, se ela tinha uma asma normal, pós-pandemia. Vamos dividir 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, sintomas prolongados ou Covid longa. Né? Então, hoje em dia, 3 anos pós-Covid, a gente consegue falar, tem sintoma que dura 1 ano, 2 anos, mas passa. E tem alguns que a gente acredita que nunca mais vai passar, daí é sequela mesmo. Né? E por último, realmente, reativação ou início de algumas doenças que a pessoa não tinha ou teve no passado. São as 3 coisas que a Covid faz mais. Pensando em termos de Covid longa, aqueles sintomas que podem persistir por até 2 anos depois que a pessoa saiu da Covid, quais são os mais comuns? Sintomas respiratórios, principalmente tosse e falta de ar. Você faz raio-x, tomografia no paciente, o paciente mantém vidro fosco por até 1 ano depois. Né? Tem que tratar com corticoide inalatório, aquela coisa toda. Tem a parte da memória, entendeu? E os sintomas da parte psiquiátrica também, ansiedade e depressão pós-Covid. É que a gente mistura tudo com todo o estresse que teve e tudo mais, mas tem casos que a Covid causa estresse e depressão por si só. Daí, assim, esses são os mais comuns. A parte de anosmia, perda de olfato e paladar foi muito comum. Com a cepa clássica, com o Omicron. A partir do Omicron, a partir de 2022, já não ficou tão comum assim, ainda acontece. Dito isso, sequela de Covid, a sequela mais comum daí inverte. Ainda hoje é a questão da anosmia, porque daí é aquelas pessoas que a gente acredita que nunca mais vão conseguir sentir cheiro, ou perderam parcialmente. E daí sim entra a questão da memória também. O mecanismo pelo qual a Covid mexe com a memória é idêntico em termos de locais de lesão do Alzheimer. Calma, não estou dizendo que você está com Alzheimer, pelo amor de Deus. Mas a perda de memória aparece. Eu tenho pavor de esquecer meu nome. Não, ela ou aparece. O nome dos outros. Então a perda de memória da Covid não é progressiva como é do Alzheimer. Ela não piora. Mas tem pessoas que ficaram com essa coisa assim, uma memória mais curta, uma dificuldade de tal. E alguns exercícios que a pessoa pode fazer, tudo mais. Tal. Remédio não tem nesse aspecto. Daí alguns exercícios. Na verdade, estão testando 2 remédios, mas nem adianta falar aqui porque o pessoal vai começar a tomar. Mas Deus não dá essa ideia. coisa. E daí sim, ativação ou início de doenças novas. Tem muito disso. As mais comuns, doenças autoimunes, alergias e sim a questão do diabetes e hipertensão. A gente sabe hoje em dia que tem muita pessoa que ficou diabético e hipertenso pós-Covid. Eu fiquei hipertenso. Eu tinha pressão 12/8 reloginho. Foi o sarado do meu Covid, minha pressão é 17/10, estou tendo que tomar remédio até hoje.